minha amiga, meu amigo aqui é o professor Felipe. Falemos agora do princípio da informação, importantíssimo. No CDC, o princípio da informação vem previsto no artigo 6º, inciso 3, artigo 6º, inciso 3, artigo 8º e artigo 9º, tá? Artigo 6º, inciso 3, artigo 8º e artigo 9º. Quem quiser anotar pode pôr assim: a informação é fundamental no sistema de consumo. A informação é fundamental no sistema de consumo, tá? E o princípio da informação, gente, ele se parte no núcleo normativo dúplice, o que é óbvio, né? Que significa o quê? O direito de ser informado corresponde ao dever de informar. Claro, né? O direito de ser informado corresponde ao dever de informar, tá? Gente, são muitas as reflexões que esse princípio da informação ele impõe no direito privado atual e, sobretudo, no direito do consumidor, tá? Aliás, tem muitos autores que defendem que o dever de informar, e aliás, isso é quase pacífico hoje, né? É um dos deveres anexos que decorrem do princípio da boa-fé objetiva. Repito, o dever de informar é um dos deveres anexos que decorrem do princípio da boa-fé objetiva. Eu vou ler algumas previsões rapidinho do CDC sobre isso. Primeiro que eu falei, o artigo 6º, inciso 3º. Olha que bacana. O CDC estabelece nesse artigo que o consumidor tem direito a, abre aspas, informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, fecha aspas. Na mesma linha, o artigo 8º, cuidando de produtos e serviços, né, claro, colocados no mercado de consumo, obriga os fornecedores, abre aspas, os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito, fecha aspas, tá? E outra coisa importante, né, gente? Claro, esse dever de informar, ele será tanto maior quanto maiores forem os riscos que o produto ou serviço possa, por exemplo, causar à saúde e à segurança dos consumidores. É o que prevê o artigo 9º do CDC, né? Abre aspas. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas no caso concreto, tá? Sem prejuízo da adoção de outras medidas no caso concreto. Então, gente, e outra coisa importante é que essa obrigação de... importante, tá? O artigo 31 do CDC também fala sobre isso, tá? Eu aconselho a você dar uma lidinha também no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Teve um julgado do STJ, olha que bacana, ele falou que a informação ela é desdobrada em 4 categorias, embora sejam categorias ligadas entre si. Olha, anote aí quem quiser. Primeiro, informação-conteúdo. Informação-conteúdo, o que é isso? Características intrínsecas do produto ou serviço. Isso é informação-conteúdo. Segunda, informação-utilização. Informação-utilização, basicamente como se usa, né, o produto ou serviço. Terceiro, informação-preço, custos, formas e modos de pagamento. Informação-preço, custos, formas e modo de pagamento. Há, inclusive, a lei
do superendividamento que está dentro do CDC, ela é bem rigorosa nesse ponto. E por fim, informação advertência, que é a quarta categoria. São os riscos que decorrem do produto ou do serviço, tá? Indo além, dois pontos importantes, muito importantes, sobre o princípio da informação. Primeiro, olha que bacana, gente. Essa informação enganosa, por exemplo, ela é aferível objetivamente. O que significa isso, Felipe? Que é irrelevante, gente. É irrelevante. Pouco importa que haja ou não dolo do fornecedor, tá? Então, para você, consumidor, isso é melhor. Por quê? Porque você não vai precisar provar o dolo ou a culpa do fornecedor, não, tá? Olha só esse julgado aqui do STJ, do ministro Herman Benjamin. Abre aspas. A configuração da publicidade enganosa para fins civis não exige intenção, dolo, de iludir, disfarçar ou tapear, nem mesmo culpa, pois se está em terreno no qual imperam juízos alicerçados no princípio da boa-fé objetiva. Tá? Olha que importante. Esse é o RESP 1 261 824. 1 261 824. E a segunda coisa importante, que também decorre do julgado do STJ, olha que legal, é que o cumprimento do dever de informação, ele deve sempre ser analisado em concreto e não em abstrato. Aliás, gente, é outra tendência do direito privado no século XXI. Analisar não a pessoa em abstrato, mas a pessoa em concreto, né? Com suas vulnerabilidades, com suas fraquezas, né? Como diz a música lá do Caetano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, e por aí vai, né? Enfim, então, aqui, ó, esse é o RESP 1 660 164. Deve-se examinar o consumidor em concreto e também em concreto as informações que foram a ele passadas. Olha que bacana, tá? Deve-se examinar ainda se a transmissão da informação foi adequada e eficiente, atendendo-se aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor. Tá, gente? Vamos para outros julgados relevantes. Estava doido para vocês me dizerem se vocês preferiam mostrando ou não, mas vocês vão ter que me aturar assim, sem mostrar mesmo. Olha que bacana, gente. Em 2020, o STJ enfatizou que o fornecedor de produtos ou serviços não pode prestar informação por etapas, aos poucos. Ele chamou isso, sabe de quê? De informação disjuntiva. Anota aí. Informação disjuntiva é aquela que o fornecedor presta aos pouquinhos. Pode não, tá? Configura, segundo o STJ, publicidade enganosa. Segundo o STJ, essa informação disjuntiva viola os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança, tá? Esse é o RESP 1 802787. 1 802787, tá? E o STJ nesse julgado, ele frisou também que, de acordo com o artigo 31 do CDC, a obrigação de informar, ela deve ser mais forte ainda e mais eficaz ainda quando se direciona ao consumidor de baixa renda, que, em tese, tem menos informação e menos acesso à informação de qualidade, tá? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante. O CDC rejeita a regra do caveat emptor, tá?
que é isso? Isso é latim, tá, gente? Quem quiser, eu vou soletrar. C-A-V-E-A-T, C-A-V-E-A-T, espaço E-M-P-T-O-R, espaço E-M-P-T-O-R. O que é isso, gente? Essa regra, completamente ultrapassada nas relações de consumo atuais, ela impõe não ao fornecedor, impõe os riscos não ao fornecedor, mas ao consumidor, sabe? Seria assim, o consumidor que teria que se esforçar para ir atrás das informações e não o fornecedor que teria o dever de prestá-las. Obviamente não é assim, né? Obviamente não é assim. Então, o STJ exige o quê? Exige uma postura positiva, proativa e eficaz do fornecedor, tá? Uma postura positiva, agir, proativa e eficaz. Não cabe lerdeza, não cabe omissão, sabe? Não cabe falhas de eficácia, não. Se houver, quem responde é ele, tá, gente? Querem um julgado sobre isso? Por exemplo, o RESP 586-316. 586-316, tá? Aliás, gente, outro julgado, o STJ frisou que informação adequada é aquela que é, a um só tempo, completa, gratuita e útil. Completa, gratuita e útil. Isto é, por que útil? Porque não é dado ao fornecedor dispersar uma informação útil no meio de várias informações inúteis. Não. Aquela informação útil tem que ser redigida com destaque, tá? Sobretudo se dizer respeito aos riscos, à segurança ou à saúde do consumidor, tá? Ah, outra coisa importante, gente. O CDC, no artigo 46, ele fala assim, ó, o contrato não obriga o consumidor, olha que importante isso para você advogado. O contrato não obriga o consumidor se ele não tiver chance de tomar prévio conhecimento do seu conteúdo. Isso em concreto, tá, gente? O contrato não obriga o consumidor se ele não tiver chance de tomar prévio conhecimento do seu conteúdo, tá? Então, uma coisa está escrito lá. Outra coisa é o consumidor, concretamente, sobretudo se for mais vulnerável, analfabeto, tomar conhecimento do seu conteúdo, tá, gente? Então, é isso. Bom, eu tenho, tem muitos ainda julgados que eu separei sobre o princípio da informação e eu quero fazer blocos de mais ou menos 15 minutos, então hoje não dá tempo. Então, fico por aqui e conto com você no próximo encontro, para que nós continuemos falando sobre o princípio da informação, tá? E eu peço também que quem chegou até aqui me dê esse feedback, se está sendo útil para você, o que é que você está achando, ou que questões você prefere que eu comente sobre essa matéria. Muito obrigado.